Olá, pessoal! Tô ajeitando aqui meu material para a gente poder fazer a live. Enquanto vocês estão entrando, sejam muito bem-vindos. É muito bom estar com vocês aqui de novo. Opa, peraí, gente. Deixa a doutora Renata entrar, que eu já chamo ela. Vocês estão vendo que eu tô tendo problemas aqui, né? Mas vai dar tudo certo. Pronto, vai dar tudo certo. Cadê a doutora Renata? Vocês estão me ouvindo, gente? Se estiverem me ouvindo, fala aí, por favor. Gente, vocês estão me ouvindo? Ótimo, legal. Ai, Renata entrou. Eu preciso virar minha câmera. Ah, pronto, deu certo. Aê, que alegria, minha amiga querida. A pessoa já está entrando aí também. Então, fala alguma coisa, Rê, para ver se o pessoal tá te ouvindo. Boa noite. Tudo Legal. bem? Então, ótimo. Pronto, gente, então tá dando tudo certo, graças a Deus, tirando esse meu probleminha aqui no início, mas vamos que vamos. Vamos. Pessoal, a minha mãe entrou, oi mãe! A pessoa já tá fazendo perguntas, então calma que eu vou primeiro apresentar a Rê, vou me apresentar, e aí a gente já vai entrar no conteúdo, porque tem muita coisa pra gente falar, e a Renata depois tem plantão, né, Rê? É, Vida real, gente, né? não tem como, né? Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Juliana Gabriel. Eu sou médica endocrinologista, então isso é um dos motivos que eu tô amando fazer parte dessa live com a Renata. Eu sou vice-presidente da nossa Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos. E a doutora Renata, ela é cardiologista, ela vai se apresentar melhor para vocês. Mas eu queria dizer que, além de uma excelente profissional, a doutora Renata também nos Vegfests da vida, né? E a gente teve a oportunidade, eu preciso mostrar isso para vocês, de conviver bastante no último Vegfest. A gente foi colega de stand, né, Rê? Então eu até deixei essa foto aqui separada para o pessoal ver. Então, quem de vocês aí estava no último Vegfest, se vocês passaram lá no nosso stand da associação, vocês devem ter visto a gente, né? E, gente, ter ficado de dupla com a Renata, né, nesse stand durante, sei lá, 3 dias, né, Rê? A gente fez vários turnos juntas. Foi muito legal porque eu aprendi demais com ela. Meus amores, vocês não têm noção do quanto que essa mulher sabe de tudo da vida. E aí, além disso, de ter tido essa convivência na questão da amizade, eu pude também vivenciar um pouco do estilo de vida dela. Então, eu me deixei contagiar por ela e eu pensei assim, meu Deus, eu não posso ser uma das poucas pessoas no mundo que conhecem Renata Coelho. O mundo precisa conhecer essa mulher. Então, quando ela aceitou fazer a live com a gente, eu fiquei muito feliz. Vocês vão ver já já por que eu tô falando isso, tá? Então já tem um monte de gente entrando, tem a Sol, tem o Murilo, o pessoal do nosso grupo também tá entrando aí para dar uma força. Eu vou ficar de olho nas perguntas de vocês, mas eu queria primeiro que a doutora Renata se apresentasse e contasse pra gente, então, o que motivou você a trazer esse tema, porque o tema foi ideia dela. Fala aí, minha querida. Boa noite. Para mim é uma grande honra poder fazer parte dessa live. A Ju é minha amigona do coração. A gente teve esse relacionamento mais estreitado aí, mas a gente tem muita coisa em comum, né? E uma delas é esse amor à ciência, à verdade e a uma vida ética, compassiva, amorosa, que é o que a gente está construindo com essa ideia da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos e do perfil aqui do Instagram dos Médicos Vegetarianos. Então, a gente é parceira eu acho que é uma ideologia, acho que é um estilo de vida, sim, mas a gente poder fazer a diferença, né? Então, desde o início, quando a gente se reunia para escolher fazer a diferença, a gente tinha muito certo que a gente tinha que se posicionar como médico, trazendo informação científica de qualidade, mas nos botando também no papel de pessoas, né? Não esquecendo que a gente não é melhor do que ninguém, porque a gente tem mais acesso à ciência, ou que a gente consegue compreender o que a ciência diz.
mas a ser parte ativa disso, fazendo a diferença, né? Trazendo isso de uma maneira mais fácil para as pessoas poderem entender, dando respaldo médico e científico para que as pessoas fiquem mais seguras na transição para o veganismo e acho que também compartilhar o porquê que a gente mudou a alimentação, por que a gente dá importância não só ao veganismo, mas ao estilo de vida, né? Porque o veganismo não é só alimentação, é também uma ideologia de vida, tem a ver com o respeito animal, com a ética, né? Com a compaixão, com a empatia e respeito a todos os seres vivos, né? Então, para mim é um momento muito feliz poder estar compartilhando isso que faz meu olho brilhar, isso que faz meu coração bater, assim, essa ideia de eu sou capaz de transformar o mundo com as minhas ações. Eu acho que já fica assim como um desafio para a gente se perguntar se cada ação que eu estou fazendo tem essa capacidade de mudar não só a mim, mas o meu entorno, né? Então eu sou médica Maravilhoso. oncologista, eu sou multitask, eu sou mãe, eu sou casada, eu administro a minha casa, eu tenho 3 empregos, eu trabalho em UTI, e faço yoga e faço pilates e medito e acredito muito que a gente tenha que viver dentro desse olhar que é integral, né? Que a gente possa acolher todos os nossos lados, todas essas nossas personagens, sem esquecer o nosso valor interno, né? A nossa melhor parte, a nossa melhor versão e trabalhar para que ela se expanda e faça diferença no mundo, né? A gente tem um papel muito importante, cada um de nós tem, né? E eu acho que a gente assumir esse papel é muito legal. Então, essa é a minha formação. Eu entrei no grupo dos médicos vegetarianos lá no inicinho, né? Quando a gente começou com o perfil no Instagram. E a ideia desse ano era a gente aumentar mesmo a abrangência das nossas intervenções, não só com escritas, mas também com conversas. E por conta desse contexto que a gente está vivendo, isso aconteceu. Então, a gente está muito feliz, né, Gil? Porque era uma ideia da gente já fazer isso, né? Já há bastante tempo, né? E por que eu escolhi esse tema, né? A gente está super sobrecarregado de informação sobre o coronavírus, né? Acho que todo mundo está um pouco cansado, assim, de tanto ouvir. Ao mesmo tempo que a gente tem curiosidade, a gente se cansa um pouco, porque é muita informação. Ainda é um mistério, né? Muitas das coisas que a gente tem que lidar todo dia, né? E eu estava refletindo outro dia assim, puxa, a gente dá tanta importância ao que está acontecendo agora e não pode e não se dá conta de que tem outras coisas importantes acontecendo e que a gente também é capaz de mudar, né? Então essa foi a ideia de trazer para as pessoas saberem o quanto que as pessoas morrem, né? O quanto que a doença cardiovascular é uma causa de mortalidade no mundo e no Brasil e como a gente tem possibilidade de reverter essas doenças ou minimizar o efeito negativo dela, deletério dela nas vidas da gente. Essa foi a ideia. Fala daqueles números, Jay, que você estava me falando, que antes da gente entrar, a gente fez uma conversa, né? E eu fiquei um pouco impressionada com os números que a Rê estava me falando. Compartilhei com o pessoal, né? Então, a gente está se assustando com as mortes que a gente ouve de Covid, né? E pensa, meu Deus, 200 pessoas por dia morrem no mundo. Quantas mil pessoas, né? A gente está falando de milhares de pessoas, né? Claro que é muita gente e quando a gente fala assim em números que são soltos, não estão dentro de um contexto, parece que é muito, às vezes parece que é pouco, a gente não consegue contextualizar, né? Enquanto aí a gente tem tido alguns números aí por milhão, óbito por milhão, parece que é pouco, mas aí quando a gente vê que é um vizinho, que foi alguém, parece que é muito, né? Isso é da natureza humana, a gente contextualizar esses números. Mas em números absolutos, no Brasil, por dia, são 700, 800 mortes, tá? Às vezes a gente fala em 1.000. Então, entre 700... Por doença cardiovascular. Por doença cardiovascular, né? Doença cardiovascular a gente está colocando aí nesse nome os infartos, né? A morte súbita, a morte por um infarto complicado e as doenças, os acidentes vasculares cerebrais, que também são considerados doenças cardiovasculares. Que é o derrame, né, gente? Que é o derrame. Então, são quase 1.000 mortes por dia, né?
A gente estima que seja uma morte a cada 90 segundos, né? Ou seja, Nossa. 1 minuto e meio, a gente está conversando aqui há 10 minutos, já morreram 3 pessoas, né? Ou mais, não mais ainda. Então, é um número muito expressivo, né? No Brasil, por ano, 290 mil mortes, né? O ano passado a gente teve. 289 mil pessoas morreram. É mais do que o Covid no mundo. 17 milhões e meio morrem de doença cardiovascular por ano no mundo. Então, assim, são 30% das causas de óbito no mundo, né? É mais do que doença oncológica, que as neoplasias, né, que o câncer. É mais que violência, é mais que na guerra, é mais que as doenças infecciosas. Então, é um número muito expressivo para a gente deixar passar batido, né? Então, eu gosto, agora com essa ideia que a gente vem falando, a pandemia, e a Ju é endocrinologista, a gente já vem falando há um tempo atrás que a gente vem numa epidemia de diabetes, né, que é um outro fator de risco, mas eu pensei, por que a gente não vai usar esse nome pandemia para uma doença que causa 17 milhões de mortes por ano? Né? Eu achei que era pertinente a gente fazer essa provocação. Perfeito. E, pessoal, olha que coisa interessante, né? As primeiras perguntas aqui da live, como a gente tem feito muita live sobre Covid, foram sobre Covid. E eu fiz uma postagem esses dias falando eu recebi por WhatsApp no grupo de médicos, falando das 4 curvas de agravo à saúde da pandemia. A primeira curva seriam as mortes pelo Covid. A segunda curva são as mortes pelas doenças agudas que não estão conseguindo ter assistência por conta da sobrecarga que o Covid está trazendo. A terceira curva são as doenças crônicas que deixaram de receber assistência por conta da sobrecarga do Covid. E a quarta curva tem a ver com o impacto econômico e emocional. E, na verdade, essa quarta curva ela já está começando a subir e a terceira curva vai começar já já. Então, isso que a Renata está falando para a gente, é tão importante porque é lógico que a gente está vivendo uma pandemia, é lógico que a gente tem que se cuidar. A gente não está falando aqui que não é isso, viu, meus amores? Mas a pandemia de doença cardiovascular, ela já está aí faz tempo e as pessoas não falam sobre isso. Ou se falam, falam de um jeito muito superficial que às vezes não desperta na gente aquela importância que aquilo tem. Então, assim, por exemplo, 2 dos grandes fatores de risco cardiovascular são da minha área, né, que são o ganho de peso, né, a obesidade e o diabetes. E eu estava estudando essa semana sobre obesidade e eu li um artigo dizendo que a obesidade já é considerada uma pandemia desde a década de 90, não é, Rê? E assim, a obesidade é um dos fatores de risco. Eu não sei se, enfim, se você quiser falar de outros fatores de risco que a gente pode agir sobre. Mas assim, eu acho que a base de todos os fatores de risco, tirando a questão genética, está no estilo de vida. E é exatamente por isso que a Renata está aqui, que é para trazer um pouco dessa experiência da mudança do estilo de vida. E ela, como cardiologista de UTI, você vê quem está ali no quadro mais agudo, né, Rê? A doutora Sol está falando bastante coisa aqui ela colocou o nosso site, ela colocou aqui sedentarismo, tabagismo, estresse, obesidade, hipertensão, diabetes. Tem tudo isso, né? A gente não pode deixar de falar do tabagismo, do etilismo, do sedentarismo. Fala um pouquinho sobre essa questão dos fatores de risco, por favor, doutora Renata. Minha Então, rei querida. a gente fala de doença cardiovascular e confunde um pouco, né? Porque tem pessoas perguntando o que são, né? Eu tinha falado infarto e o derrame, né? Que são os mais comuns, os mais frequentes. Teve uma pessoa aqui que me perguntou o que são doenças cardiovasculares. Então é isso, viu, gente? São doenças que afetam o coração e a circulação. Então é o infarto, é o derrame, né? Você pode, também é considerado doença cardiovascular quando você tem, por exemplo, uma oclusão nas artérias da perna e você pode perder uma perna, não é? A vasculopatia periférica também entra, né? Uhum. Ela não é uma morte, ela pode ser considerada causa de morte, sim, mas como é uma doença mais crônica, né? Ela geralmente é aquela história que a pessoa vai perdendo partes do corpo, então é uma doença que tem um aspecto social bem ruim, né? Uhum. A pessoa vai ficando com o membro isquêmico e às vezes a gente vê muitas amputações por conta disso, né? E é uma doença silenciosa, né? Então, com certeza ela entra nesse rol, sim, de doenças cardiovasculares.
Quando a gente fala em doença cardiovascular, a gente obrigatoriamente tem que falar dos fatores de risco que levam a essa doença cardiovascular. E eles todos têm a ver com causas evitáveis. E eu acho que isso é o mais importante da gente deixar aqui enfatizado, né? Porque são coisas que, assim, a gente sabe hoje em dia, com os estudos epigenéticos, que a parte genética, ela não é tão importante, né? E eu tenho reforçado muito isso para as pessoas, que a gente não se acomode com a ideia de que, assim, toda a minha família é hipertensa, então eu também vou ser hipertenso. Ponto. Eu não preciso fazer nada, né? A culpa é do outro lá. A minha família toda é diabética, então eu só estou esperando, né? Não é verdade. A gente sabe que menos de 10%, ou até tem lugares que falam menos que 5% são de causas genéticas, né? Então eu gosto de dizer assim que a genética é como se fosse uma fechadura. Eu tenho aquela tendência, eu tenho aquela fechadura. Mas quem tem a chave sou eu. E a chave eu abro ou não abro, né? E como é que eu vou abrir essa fechadura? Com o meu estilo de vida. E é muito frequente a gente ouvir dizer assim, mas na minha família todo mundo é obeso, né? Mas claro que eles são todos obesos, porque eles têm todos os mesmos estilos, todo mundo segue o mesmo estilo de vida. Porque a gente repete a nossa cultura, a nossa microcultura e a nossa macrocultura, né? A gente aprende a comer em casa. A gente aprende a comer no nosso microcosmo. Então a gente se todo mundo come errado, eu sou o resultado daquela combinação. Não, e o pior de tudo é que isso se torna tão comum, essa cultura alimentar da família, ela fica tão enraizada que a gente, talvez até inconscientemente, acha que aquilo é o certo e o que as outras pessoas estão fazendo é que está muito estranho, muito diferente, não é, Rê? Claro, e tem o valor emocional, enfim. Então, com certeza, eu acho que a gente tem que se protagonizar nessa questão de saúde e dizer assim, bom, eu posso até ter uma tendência genética, enfim, familiar, mas eu sou protagonista da minha saúde, né? Então, se eu sei que uma doença ela é evitável a partir do estilo de vida, o que eu vou fazer? Eu vou ir contra os fatores de risco da doença cardiovascular, que são, né, a alimentação rica em gorduras, né? A gente sabe que a fonte de gorduras ruins são fontes de origem animal, né? Carnes e leites. O sedentarismo, ou seja, a gente não cuidar do corpo físico, não fazer atividade física, que é fundamental. O corpo da gente foi feito para atividade física, a gente precisa dessa atividade física. Né? Aliás, posso só fazer um parêntese, Rê? Na terça-feira a gente fez uma live aqui com o Dr. Renato Calil, nosso colega também da associação, que é médico do esporte. Foi ele e a doutora Fernanda. Essa live, inclusive, já está no nosso canal do YouTube. Se você não conseguiu acompanhar, entra lá e segue a gente que você vai ver. Inclusive a live de hoje vai ficar gravada. A gente vai deixar todas as lives lá para o pessoal assistir depois, tá? Então, nessa live dele, ele fala bastante sobre a questão do sedentarismo e o que a gente deve fazer para sair dessa, né? E eu vou falar uma coisinha depois, mas continua, Rê, continua sua linha de raciocínio. Então, o sedentarismo, o tabagismo, né? Tabagismo e etilismo. O etilismo não entra como fator direto, mas a gente sabe que quem bebe geralmente é negligente em outras coisas da saúde também, né? Mas o tabagismo sim entra como um fator muito importante. Ele causa doença da microvasculatura, ele lesa o endotélio, né? Que é aquela camada interna dos vasos. E isso então, assim, deixa eu fazer meu lado professorinho aqui. Pessoal, imagina que os nossos vasos sanguíneos são como se fossem canos. Imagina o encanamento de uma casa, né? A bomba d'água é o coração e os canos são os vasos sanguíneos que vão levar o sangue para todas as partezinhas do corpo. Esse cano, ele é feito por uma camada mais interna, que é isso que a doutora Renata chamou de endotélio. E ele tem uma camada muscular e algumas outras camadinhas, tá? O que acontece? Quando a gente está tendo uma alimentação ruim, quando a gente tem o tabagismo, quando a gente tem esses elementos tóxicos na circulação, esses elementos estão no sangue, então estão em contato direto com essa camada mais interna do nosso cano, né, do nosso vaso, que é o endotélio. E isso causa uma inflamação e uma lesão desse endotélio, o que vai causar a formação das placas de gordura e, com isso, as doenças cardiovasculares, né? Não só isso, a lesão do endotélio, quer dizer, o machucadinho nessa camada pode ser aguda a ponto de formar um trombo, que seria como se fosse um coágulo que vai obstruir aquele vaso e com isso causar a isquemia, que é a falta do sangue, e até a necrose, que é a morte do tecido que vem depois, do órgão que vem depois. Então, no caso, o cérebro, o coração, uma perna. Expliquei direitinho, doutora Renata? Muito. Ganhei estrelinhas?
Eu, quando eu explico para os pacientes na UTI, eu explico assim, eu falo, imagina um cano que está cheio de rugosidade, que está todo cheio de depósito. É mais fácil de juntar ali a sujeira, né? E a mesma coisa é o vaso da gente. O que que deixa o vaso inflamado e deixa ele poroso ou com essas rugosidades? Todas as coisas que são inflamatórias, né? E aí entra o estado hiperglicêmico, né? Que vai ser a glicemia do sangue, o açúcar do sangue. O excesso de açúcar no sangue. Então, O tabagismo, que era o que a doutora Renata estava falando, né? O açúcar no sangue, porque daí vai ser o diabetes, né? E alimentação rica em gorduras, né? Eu tenho os dois fatores, né? Eu tenho machucado nessa camada íntima e ainda boto gordura, né? Que vai ser uma gordura pesada que vai ficar ali tentando, né? A gente sabe que tem outros fatores agregados aí, mas assim, para falar por cima é isso. Então, sedentarismo, tabagismo, diabetes, a obesidade. Né? Deixa só, antes da gente mudar assim, para os outros fatores, tem uma pergunta aqui que eu achei super legal. É a da Elocim. Não sei se eu falei seu nome certo, desculpa se eu não falei. Quando uma pessoa para de fumar, quanto tempo demora para ela sair dessa condição de risco? Se é que ela consegue regenerar os danos causados pelo tabagismo? Bem legal essa pergunta, né? Muito legal, assim. Tem gente que acha assim, mas agora eu já fumo, paciência, já me estraguei, né? Eu escuto muitas pessoas falarem isso. Sempre quando a gente tira uma coisa que cause dano, já é melhor, sabe? Então eu acho que sempre a gente deve estimular e eu acho que a pessoa entender que tudo que ela está fazendo de ruim na hora que ela parar já é bom, né? É difícil a gente mensurar em quanto tempo a gente vai ter essa resposta, porque não é só... é uma doença multifatorial, né? Então a gente para o tabagismo é muito importante, tá? Mas se a gente tem um tabagista e diabético, eu vou ter uma regeneração celular ali, endotelial diferente de uma pessoa que é só fumante. Se a pessoa for fumante, obesa e diabética e mais velha, com certeza essa lesão esse endotélio vai levar mais tempo para se regenerar, né? Mas a gente sabe que tem uma resposta boa já em pouco tempo, tá? Mas assim, é difícil da gente dar um número, porque depende de outros fatores também, tá? Existem alguns posts que o pessoal faz, com o que acontece no seu corpo um dia depois de parar, uma semana. Só que isso que a doutora Renata falou é muito legal, porque isso são médias, né? Mas a gente tem que sempre olhar para o indivíduo. E aí, eu acho que um dia que você fique sem já vai fazer muita diferença, né? Mas então, continua aí nos... tem pessoas perguntando qual a relação dos produtos da alimentação vegetariana. Gente, já vamos falar sobre isso. Deixa só ela concluir aqui a linha de raciocínio. Eu acho que de todos, né? A gente falou de sedentarismo, falou de tabagismo, falou de obesidade, falou de diabetes, a hipertensão arterial sistêmica, né? Que é a pressão alta. Ela é um fator de risco cardiovascular também. Ela é uma doença multifatorial também. Ela tem um componente genético também. Mas a gente sabe que é um endurecimento das artérias que faz com que a pressão no coração para deixar a perfusão, né, a oxigenação dos tecidos adequada, ela acaba sendo maior, né? E é uma doença extremamente prevalente, né? É uma doença silenciosa, as pessoas não sentem nada, até que quando vão ver numa medida, às vezes aleatória, tá lá 14/9, 15/10 ou muito mais altos, né, os níveis. E é outra doença controlável, né? Então tá tudo muito misturado. A gente sabe que os níveis tensionais, né, o valor da pressão, ela vai melhorar quando a gente estiver no peso adequado, quando a gente estiver fazendo atividade física. E eu quero falar mais de um fator que eu acho muito importante, ele faz a linha de fundo aí de todos, que é o estresse, né? A gente não pode falar em doença cardiovascular e não falar de estresse. E aí a gente sempre tem aquelas pessoas que dizem que o estresse é positivo, que o mundo se dinamizou e que a gente precisa do estresse para viver. E isso em parte é verdade, né? Mas a gente sabe que não é esse estresse que a gente está falando, é o estresse que te deixa com muita adrenalina no sangue, com muito cortisol no sangue, e que isso tem um fator inflamatório, que vai ter um fator também de vasoconstrição, né? Que vai Até porque o estresse crônico, a gente tem aí a produção de alguns hormônios, por exemplo, né? Que nem a doutora Renata está falando, a adrenalina e o cortisol,
que são hormônios que, na verdade, se cronicamente elevados, então, ou seja, uma coisa é esse estresse agudo que ela estava falando, que acontece de repente e aí a gente se movimenta. Outra coisa é esse estresse crônico que vem se arrastando, que geralmente também está relacionado com o estilo de vida, né, Renata? Claro, claro. E assim, esses hormônios, eles vão predispor, olha que interessante, a pressão alta, ao ganho de peso, a insônia e a falta de sono também tem relação com doença cardiovascular e com diabetes e obesidade, né? Vai predispor o aumento do açúcar no sangue. Então, assim, tá tudo relacionado, vocês devem estar percebendo, né, meus amores? Tem uma outra pergunta aqui, eu tô de olho, tá, pessoal? É só pra gente terminar a linha de raciocínio e eu já vou voltar nas perguntas de vocês. Mas continua, Rê, desculpa te interromper Não, aí. então, as meninas, eu acho que a gente já pode passar, então, assim, bom, a gente está nesse cenário aí multifatorial, né? E a gente tá, então a gente tem que entender o seguinte, a gente tem um cenário de muitas mortes, de uma doença, né, de um grupo de doenças que causam um número enorme de mortes no mundo. Esses perfis, tem pessoas que perguntam assim, só para, acho que é legal acrescentar, mas as pessoas não morreram sempre de alguma coisa? E não morriam de coração também? Por que que esse drama vem à tona hoje? Por que que as pessoas falam? E como é que tu sabe, né? As pessoas perguntam às vezes, como é que tu sabe que mudando o estilo de vida vai melhorar, né? Porque a gente tem estudos de quanto, à medida que foram aparecendo esses fatores de risco, essas doenças foram dando um super pico, né, de aparecimento. Por isso a gente pode chamar ela de epidemia, pode chamar de pandemia. A mesma coisa aconteceu com a diabetes, a mesma coisa aconteceu com a obesidade, né? A gente consegue ver que à medida que o mundo ficou globalizado, que a gente começou a ter um acesso fácil a comidas que eu gosto de dizer foram implantadas para a gente comer, né? Porque ninguém procura naturalmente um biscoito recheado, né? Ele não existe na natureza. Então alguém fez, né? A indústria produziu um alimento, um produto alimentício que é rico em gordura, que é rico em sal, que é rico em açúcar, que é pobre nutricionalmente falando e que vai estar relacionado com esses aumentos dessas doenças que concorrem para a doença cardiovascular numa última instância, ou seja, eles concorrem para o aumento dos fatores de risco. Então, a gente pode sim mensurar que sim, existe um aumento do número dessas pessoas, dessas doenças mundialmente, né? E a gente tem locais onde os índios americanos ou no Japão, que demorou a ocidentalizar a alimentação, a gente viu que quando ocidentaliza a alimentação, ou seja, quando a alimentação fica rica em produtos alimentícios e pobre em alimentos, ela vai começar a ter diabetes, vai começar a ter obesidade, vai começar a ter hipertensão e as pessoas acabam tendo mais sedentarismo, mais estresse e tem mais doença cardiovascular. Então, falando isso, a gente pode ir para a parte e agora, né? Sei de tudo isso, faço o quê? Deixa eu só colocar aqui duas perguntas que o pessoal colocou. Uma pessoa perguntou se o consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de varizes. Na verdade, o que a gente está falando é basicamente de doenças arteriais. Em relação às doenças venosas, que são as varizes, eu não vejo uma relação tão direta, mas eu não sei. Você sabe responder isso? Então, a gente sabe só em relação à questão assim, da obesidade com o sedentarismo, tu acaba diminuindo o retorno venoso e sim, tem uma tendência maior para, mas a questão venosa ela não entra porque justamente ela é muito física, né? A gente tem a ver com estase venosa, com postura, né? Então tem outros concorrentes aí que vão piorar ou não, mas com índice glicêmico também não faço. Não faço tanta diferença. Essa relação, assim. Teve uma outra pessoa que colocou aqui que, mas ao mesmo tempo a nossa expectativa de vida aumentou muito junto com a indústria farmacêutica. Eu quero fazer um comentário em relação a isso, porque não foi a indústria farmacêutica. Na verdade, a nossa expectativa de vida começou a aumentar com a industrialização de uma forma geral e com, na verdade, o descobrimento, por exemplo, da pasteurização dos alimentos, das vacinas. Então, foram uma série de ganhos tecnológicos e de viver em sociedades, de viver em cidades. Então, saneamento básico, tudo isso foi fazendo com que a nossa expectativa de vida aumentasse, principalmente porque antes a gente morria cedo de doenças infecciosas. Então, no momento em que a gente tem uma queda nas doenças infecciosas, ou melhor, uma queda na mortalidade por doenças infecciosas, a nossa expectativa de vida aumenta.
E aí, ao mesmo tempo, essa industrialização trouxe também alimentos industrializados, um estilo de vida mais sedentário e uma longevidade maior, o que fez com que começasse a aparecer aí as doenças cardiovasculares. Então, assim, eu não acho que a gente tem que escolher uma coisa ou outra. Eu acho que a gente agora está no momento de... A gente tinha doença infecciosa e o mundo deu um jeito de lidar com isso. Então, agora a gente está numa expectativa de vida maior e a gente tem que dar um jeito de lidar com isso. É exatamente isso que a gente vai falar agora. Tem alguma coisa a acrescentar, Rê, em relação a esse comentário? O que tu falou é perfeito, eu diria a mesma coisa. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Mas tem uma coisa que o Daniel, que é nosso colega, também fala, que eu acho lindo, e eu vou me dar o direito aqui de repetir ele, que ele fala que a doença cardiovascular, ela não só tira anos da nossa vida, né? Ela tira a vida dos nossos anos. E aí não adianta a gente viver 70 anos, 80 anos, se desde os 40 eu sou doente. A Sol acabou de falar isso, a doutora Sol, no comentário, né? Expectativa de vida é uma coisa, qualidade de vida é outra, né? Então, Perfeito isso. a gente sabe que a doença cardiovascular, ela começa no nascimento, né? A aterosclerose, que é esse acúmulo de placas de gordura que vão se depositando nessa camada interna dos vasos, ela começa na infância, né? A gente tem aí dados surpreendentes de pessoas que morrem de acidente, abre a artéria lá, ela já tem dano, já tem aterosclerose. E isso é por causa do estilo de vida, né? Então, e a gente pode até viver mais, mas a gente tem hoje em dia a gente tem uma precocidade no diagnóstico da doença que faz com que eu tenha na UTI pessoas com 27, 30 anos infartando. Não Eu sou acredito. formada há 25. Quando eu aprendi doença vascular, a gente achava jovem alguém infartar com 50. E hoje, jovem é 30, 35. E tem muitos que infartam. Então, o que adianta eu ser doente aos 30 anos e começar a tomar remédio e viver 80? Sabe? A vasculopatia, né, a doença vascular, ela começa na microvasculatura, naqueles vasos pequenos que a gente não enxerga, até ir para os grandes. Uma das coisas que mais impacta, e eu gosto de falar isso porque eu acho que tem, sabe, as pessoas entendem a gravidade disso, é que, por exemplo, a ereção precisa de uma microvasculatura totalmente pérvia e limpa, né? Precisa a vascularização tem que estar muito limpa. Então, olha só, não é só a ereção do homem, tá, pessoal? A ereção do clitóris pelo orgasmo feminino também é um fenômeno vascular. E muitas vezes eles podem ser considerados como sinais de alerta até para você ter a doença do coração, não é, Rê? Exatamente. Então, assim, ó, se uma pessoa tem um vaso sanguíneo médio, né, ou começa a ter pressão alta, já tem um diagnóstico ali de doença vascular, cardiovascular, né, doença arterial coronariana, com 40 anos, eu te garanto que ele tem disfunção erétil junto. Então, Sim. isso não é bom, entende? Porque uma das coisas que vai te dar prazer, que vai dar uma saúde física, mental, emocional, que é o sexo, também vai estar prejudicado. Então, Sim. eu acho que a gente tem ideia disso, assim, de como prejudica, e talvez a pessoa não se dê conta de dizer assim, ah, mas estou vivendo um monte de anos, mas é um monte de anos sem poder correr, sem poder fazer, né, sem poder transar, sem poder ter uma vida normal, sabe? Eu acho que não vale a pena. Então assim, vamos começar a falar, porque tem várias pessoas aqui perguntando da relação da alimentação vegetariana ou do consumo de alimentos de origem animal com a doença cardiovascular. Doutor Renato, eu vi que você entrou, a gente já falou de você aqui antes. Doutora Graça, muito bem-vinda. E doutora Sol, muito obrigada por todos os comentários que você está fazendo. Ela está respondendo vocês antes da gente, pessoal. Fica de olho aí nos comentários dela. Então, vamos lá. A relação entre... e algumas pessoas perguntaram também, não sei se você entende disso, da questão da dieta do tipo sanguíneo, porque parece que eles falam que alguns tipos sanguíneos têm que comer carne, uma coisa nesse sentido. O tipo sanguíneo é uma dieta, é um trabalho pouco sustentado, né, que foi moda durante um tempo e que tinha essa prerrogativa aí de que alguns tipos sanguíneos precisariam de carne para funcionar melhor, né? E esses dados, essa teoria, ela não se sustenta no decorrer do tempo.
E foi uma teoria abandonada, assim, hoje a gente já não olha mais para isso, tá? Eu várias vezes as pessoas me perguntam, mas é que eu sou tipo, eu não sei, eu acho que é A que precisa comer carne, eu sou tipo tal que precisa comer carne. Primeiro, ninguém precisa comer carne para ser saudável, isso assim, ó, é fato, tá? Claro que a doença cardiovascular, como eu tinha falado, assim, a gordura saturada, ela é um fator de risco para aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos. Se eu como alimentos de origem animal, eu vou estar comendo gordura saturada e com isso eu vou favorecer a doença cardiovascular. Então, acho que o jeito mais fácil de falar dessa relação da alimentação é essa. Mas tem outros aspectos. Então, só fazer um parênteses aqui, Rê. Então, assim, gente, fontes de gordura saturada são todos os produtos de origem animal. Não é só a carne, mas é o leite, derivados, ovo, manteiga, requeijão, sorvete, iogurte, sorvete, banha de porco. Tudo isso vai ter uma quantidade de gordura saturada que geralmente extrapola aquela máxima recomendada pelos nutricionistas, que é 8% das calorias da dieta, tá? Pode falar. Isso, queijo, né, Carol? Ô, Sol. Pode falar. Isso em relação à gordura. Mas a gente sabe que os produtos de origem animal, todos esses, eles são inflamatórios também. Então é mais um outro motivo que a gente vê o benefício quando a gente para de comer carne, é desinflamar um pouco o corpo, né? Carne e derivados. Eu acho que até queijo, na minha perspectiva, é mais inflamatório ainda, né? Porque a gente tem uma concentração de gordura muito maior do que no pedaço de carne. Outra coisa que a gente sabe que esses produtos processados e multiprocessados, né? Salames e, enfim, esses Chester, essas coisas que vendem como coisas saudáveis e leves, elas também são muito gordurosas, elas são ricas em sal, né? Porque eles precisam ter um sabor muito marcante para que a pessoa possa ficar com vontade de comer, enfim, para ativar o paladar mesmo, e acaba piorando a pressão alta e acaba piorando a doença cardiovascular. Então a gente pode ir por vários aspectos, a gente sempre vai encontrar acho que eu falei os motivos principais, mas assim, são muitos os motivos que levam a gente a ter certeza de que a dieta baseada em plantas é a dieta mais adequada para a gente promover a saúde e evitar as doenças cardiovasculares, não só as cardiovasculares, né? Mas a gente tem estudos aí falando de redução de 12% no risco, é bastante, né? Embora a gente saiba que esses trabalhos de intervenção dietética, eles são difíceis de interpretar, né? Porque, como a gente já falou em relação a não fumar, a gente sabe que não é só a alimentação que faz diferença. A alimentação é uma das bases, né, do estímulo, da promoção à saúde, mas a gente precisa das outras coisas. Vamos ver o que o pessoal fala, que daí a gente entra nas outras coisas. Sim, tem várias perguntas legais aqui. Aí tem, o Tanaka falou que é importante falar sobre o ferro M oxidado da carne na inflamação dos vasos. Não só o ferro M, tem as aminas heterocíclicas que têm relação direta com a pressão também, né? Refala isso, fala um pouquinho. Doutora Graça, bem-vinda, obrigada aí pelos comentários. A Sol falou dos embutidos e tem uma outra pergunta aqui em relação a B12, mas primeiro vamos falar dessa questão dos outros produtos que contém na carne. Pode falar, Rê. A carne tem nitratos, né? A carne tem esses heterocíclicos. Eu acho que uma das coisas também que a gente sempre fala é a questão da carne queimada, né? Que é o churrasco, que é uma coisa super comum e faz parte da nossa cultura. Então também tem um fator que é inflamatório. Eu acho meio confuso, acho muito específico isso, né? Não sei se todo mundo alcança esse... Acho meio difícil de responder isso. Eu digo muito técnico. Sim, sim. Mas assim, o importante é falar o seguinte, gente, não é só a gordura saturada, mas existem outros componentes ali, em especial na carne processada e na carne queimada, no caso aquecida, né? Que não é só a gordura, o ferro M oxidado, que nem ele falou, as aminas, os compostos, né, nitrogenados ali. Então, tirar a carne, você não está tirando só a gordura saturada, você está tirando outras coisas também, né? E o Renato falou uma coisa muito interessante, que não tem nada que abaixe mais o colesterol do que tirar o queijo. E isso é uma coisa que eu observo muito como endocrinologista, não sei você, Rê, como cardiologista, mas assim...
Não adianta você querer tomar remédio para colesterol se você come um monte de colesterol na tua dieta. Um ovo tem mais ou menos 300, 350 miligramas de colesterol em um ovo. Então, assim, você pode tomar o remédio que quiser. Se a sua dieta é rica em colesterol, ele vai ficar alto. Sem falar em outras vias, né, que acontece o aumento do colesterol em relação a isso. Quer fazer algum comentário, Rê? Não, eu acho que é isso, assim, a carne, ela não é só rica em gordura, ela tem esses oxidantes, né? Ela vai entrar lá na glicação final do açúcar, ela, né? A gente tem essa relação do AID também, que vai ser um oxidante, que vai ter alteração em relação ao envelhecimento celular, né? Que tudo isso vai concorrer para a doença cardiovascular. Eu acho que são muitos fatores dentro do mesmo alimento e que tem essa repercussão negativa, né? E eu acho que é bom a gente reforçar que quando a gente tira a resposta do organismo, e daí alguém já tinha perguntado isso, quanto tempo, né? A gente consegue ter uma resposta tão rápida, eu acho, quando a gente tira o produto de origem animal da dieta, né? Em relação à disposição, são coisas às vezes até bem subjetivas, né? Mas como a disposição, o sono fica melhor, a gente fica mais leve, a digestão fica mais fácil, porque a gente sabe que tem muitos elementos que prejudicam, né? Quando a gente come essa dieta rica em gorduras e oxidantes e inflamatórios, né? Tá. Gente, então assim, tem mais de uma pergunta sobre B12, eu vou responder essa e uma pergunta muito importante aqui que é, então como que a gente substitui? E aí essa eu vou deixar para Rê. Posso responder da B12, Rê? Pode. Teve uma pessoa que falou assim, eu ainda como, eu tirei a carne, mas eu ainda como frango e peixe por causa da B12. E uma outra pessoa perguntando se precisa dosar B12, se precisa de prescrição, o que acontece? Gente, então, resumo de B12, a gente pode fazer inclusive uma live sobre isso se vocês quiserem, mas em resumo o fato de você comer frango e peixe só por causa da B12 não garante que você tenha uma B12 boa, porque quando a gente está falando de elementos nutricionais, ou seja, daqueles que a gente depende da dieta para obter, não basta a gente olhar só para a ingesta, a gente tem que olhar para a absorção e para a utilização. Então, o quanto que o seu corpo está consumindo, o quanto ele é capaz de absorver daquilo que ele está consumindo e quanto que ele está utilizando. E é exatamente por isso que os estudos mostram que cerca de 40% das pessoas não vegetarianas podem ter deficiência de B12 e entre os vegetarianos 50%. Então, assim, o fato de você comer frango e peixe não garante que você tenha B12. Se você está comendo só por causa da B12, vale mais a pena você testar, você conversar com o seu médico, com o seu nutricionista e ver se não vale a pena você suplementar. Em relação ao B12, uma pessoa perguntou B12 de origem vegetal. Gente, a B12 ela é produzida por bactérias, tá? Ela não é as bactérias que vivem no nosso intestino. Então, o animal, como ele come a comida suja do chão, não tem higiene, ele consegue acumular essa B12 na sua gordura. E quando a gente come essa gordura, a gente absorve uma parte dessa B12 que ele consumiu. A gente lava os alimentos antes de comer, então a gente não come mais a B12 do solo. Então, muitas vezes a gente vai precisar suplementar. Os suplementos são todos de origem bacteriana, né? É feito em laboratório, enfim, eu não sei muito bem essa parte técnica de como é feito. Mas, em resumo, eu sugiro que todas as pessoas, independente de ser vegetariano ou não, testem sua B12, avalie se precisa de suplementação ou não. Essa suplementação ela deve ser feita com orientação de médico ou nutricionista. E os vegetarianos e veganos em especial, porque com isso existe uma menor ingesta, a não ser que você consuma produtos industrializados fortificados, que é exatamente o que a gente está falando aqui, você não fazer. E vamos encerrar por aí, senão a gente não vai falar do tema da nossa live, tá? Então, vamos falar de como que você muda a tua alimentação para você mudar o teu risco cardiovascular e o seu futuro, a sua qualidade de vida para ter longevidade saudável, né? Fala aí. Não, eu tava preocupada porque eu acho que assim, a gente às vezes se emociona e fica falando de muitos detalhes. E a ideia é trazer assim, a doença cardiovascular mata demais e é uma doença que a gente pode mudar o curso dela, né? Com mudanças no estilo de vida. Então, sim, é importante a gente adotar uma dieta baseada em plantas, né? A gente fala que é a Whole Plant-Based Diet, né? A Whole Food Plant-Based Diet, que é a alimentação com alimentos que são de verdade, né? Vegetais, sementes, cereais, que são minimamente processados, né? Ou seja, não vai comer farinha de grão de bico, vai comer o grão de bico, né? Não vai comer
os farináceos, né? Porque a gente vê que o pessoal tira a carne e os queijos, enfim, os leites da dieta e cai no açúcar e na farinha. Açúcar e farinha também são inflamatórios, também vão concorrer com a obesidade e também não são saudáveis. Então, a gente prega que a dieta tem que ser de alimentos integrais, ou seja, no sentido de que eles foram minimamente processados, né? Comida de verdade, arroz, feijão, saladas, abusar muito das cores, né? Fazer um prato bem colorido que a gente sabe que as cores na natureza, né? Elas significam em termos de micronutrientes uma gama enorme de antioxidantes, né? Então, quanto mais colorido for teu prato, mais antioxidante está dando, mais elementos anti-inflamatórios está dando, repondo microelementos, micronutrientes e que mantém equilibrado o prato, né? Aí as pessoas dizem, mas como é que eu vou substituir a carne? A carne não precisa ser substituída, tá? Mas eu tenho uma dica que, assim, eu gosto de dizer, então eu faço um hambúrguer de lentilha, de grão de bico, porque a gente sabe que leguminosa, ela tem um índice, né, de a quantidade de proteína é maior em relação a outros elementos vegetais. Então, substitui no prato para ficar visualmente confortável, Porque tem emocional. a questão da memória afetiva, né, da comida, né, Rê? A gente sente falta de ter a mistura, né? E tudo bem, sabe? Então, assim, Oi, alimentação de plantas, né? Procurar não usar sal ou açúcar adicionais, né? Ou gorduras adicionais. A gente sabe que gordura trans é tão ruim quanto gordura animal. Então, margarinas e esses massas que são folhadas, essas coisas, quanto mais processado, pior, né? Então, essa alimentação ela tem que ser íntegra, natural, né? Natural, que eu estou dizendo, é minimamente processado, de preferência orgânica. Eu gosto de dizer de preferência sazonal, para a gente honrar a natureza e ver que existe esse ciclo que está nos ofertando exatamente o que a gente precisa na época que a gente precisa, né? Fomentando a agricultura familiar e local, né? A gente reduz consumo de transporte, enfim, né? A gente tem uma maneira de se alimentar mais orgânica, né? Quando a gente consome um orgânico da feira ali perto da tua casa, né? Mas, assim, outras mudanças no estilo de vida, o exercício físico é fundamental, né? Acho que já foi bem abordado na live do Renato. É fundamental que a gente faça. Só assim que eu gosto de dizer qual é o melhor exercício físico, né? O melhor exercício físico é aquele que tu gosta de fazer, né? Então, assim, com certeza, com tanta atividade que existe, a pessoa vai achar uma que vai ser legal para ela. E eu sempre digo assim, naquele momento, daquele período de vida. Então, pode ser que uma época a pessoa esteja a fim de nadar e seja bom nadar, outra vez andar de bicicleta, não interessa. Para o corpo estar ativo, qualquer atividade serve. Tá? Tem uma recomendação de fazer pelo menos 30, 40 minutos, 3, 4 vezes por semana. Eu acho que isso, para começo, tá bom. Mas também não tem limite. Se puder fazer atividade física todo dia, ótimo. Não fumar, não beber. Boa qualidade do sono, né? Eu acho que higiene do sono é uma coisa que tem muito a ver com doença cardiovascular. Acho que a gente precisa priorizar o sono como uma parte importante do cuidado de vida integral, né? A gente ter aquele cuidado de não mexer no celular antes de dormir, de procurar estar num ambiente escuro, silencioso, né? A gente tá relaxado, se preparar para dormir mesmo, né? E o controle de estresse. Acho que o controle de estresse é a coisa mais importante aí nesse contexto, a gente administrar o estresse, né? Então, com práticas meditativas, com a pessoa fazendo alguma coisa que acalme seu coração, que acalme sua mente, que possa favorecer que ela faça as melhores escolhas, né? Porque daí a gente vai conseguir, estando com a mente calma, com lucidez, a gente vai conseguir fazer as melhores escolhas no prato, né? Verdade. Então isso até faz o link com a pandemia de coronavírus que a gente está vivendo, né? Mas antes da gente fazer o link, Rê, tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Eu acho que ela deve te conhecer já, é a Thaís. A absorção da proteína na alimentação viva é maior? A gente precisa encerrar a live em 10 minutos porque a Rê tem plantão. Mas se você quiser responder rapidamente essa aí é muito boa. A absorção da proteína. Se ela é maior na alimentação viva.
Não necessariamente. É que assim, a gente precisa muito pouco proteína, muito menos do que o recomendado, né? A gente tem pessoas que pedem aí pra gente comer 2 gramas por quilo dia de proteína, né? E a gente sabe que 0,8 já é suficiente, né? A gente não precisa de mais tijolo para construir um muro que tem um tamanho, né? As pessoas querem, vou ficar bombadão, ou vou precisar de muita proteína, daí eu vou comer mais proteína. E eu sempre brinco com isso, a proteína é um tijolinho da construção dos nossos tecidos. Se eu tenho um muro de 2 por 2 não adianta, e eu preciso de 100 tijolos, não adianta botar 500 tijolos, né? Porque eu só preciso de um muro de 2 por 2 eu preciso, sei lá, de 100 tijolos. Então, a gente prioriza na alimentação viva, eu acho que a gente vai fugir um pouco, mas assim, fazer uma alimentação sem carne, né? Às vezes as pessoas confundem aí, tipo, vai comer carne crua e não tem nada a ver. A gente prioriza ter um aporte de alimentos de todas as categorias. Nenhum alimento é só proteína, ou só gordura, ou só carboidrato. Eu acho que isso também as pessoas confundem muito. Eu preciso comer proteína, é grão de bico. Grão de bico também tem carboidrato e também tem gordura. As proporções aqui vão variar e a gente acaba conhecendo o alimento pelo que ele tem de mais. Demais, Mas assim, a gente precisa equilibrar muito bem. Então eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa questão do mito das proteínas e dessa necessidade que é maior do que a gente realmente precisa, que é preconizado e que não é comprovado cientificamente. A gente precisa de menos proteína. Lembrando que a proteína em excesso ela vai virar estoque, igual qualquer coisa em excesso, tá, meus amores? A doutora Sol pediu para você falar um pouquinho de como é bom comer comida natural e crua para absorção máxima de nutrientes. A live vai ficar gravada aqui por 24 horas e depois no nosso YouTube para sempre, tá, meus amores? Vai lá, fala aí, Rê. Vou falar 2 minutos sobre alimentação viva, então tá acabando a live. Gente, assim, alimentação viva, ela é um tipo de alimentação que é vegana, mas que ela é crua, né? E a gente fala viva por quê? Porque a gente mantém o alimento íntegro. Ele não foi mexido, assim como a natureza deu pra gente. Então, a gente vai comer fruta, verduras, vegetais, sem processar eles de uma maneira como o aquecimento, né? A gente processa ele no máximo até 42, 44 graus, com o objetivo de preservar as enzimas, né? A gente sabe que a gente tem um número de enzimas no corpo da gente que já são predestinadas, a gente já tem um certo número de enzimas, e a gente usa essas enzimas, né, que são catalisadores de reações químicas para que a gente possa absorver os nutrientes do que a gente se alimenta, né, os macro e os micro. Quando a gente usa essa enzima do corpo da gente, da nossa reserva, a gente está gastando ela. Mas se eu puder comer um alimento que já vem com a sua própria enzima, é uma reação química que é muito mais facilitada, ela é muito mais inteligente. Então, com isso, eu absorvo melhor os macro e micronutrientes quando eu estou comendo o alimento íntegro, né, na sua forma natural. Claro que na alimentação viva existem alguns processos de macerar ou de amassar, de quebrar essas moléculas para elas ficarem mais digeríveis, e a gente faz uma pré-digestão também. E nas leguminosas, que são o grão de bico, a lentilha, por exemplo, a gente hidrata, tira os fitatos, deixa ela brotar e dá uma certa triturada, porque a gente também pré-digere ela. Ou seja, a gente sempre vai estar pensando em facilitar a absorção dos nutrientes. E a outra coisa que é fundamental na alimentação viva é em relação à probiota, né? A microbiota intestinal. A gente sabe que a microbiota intestinal ela é extremamente importante para reações, para a imunidade, enfim, e com isso... Só para traduzir aqui, gente, microbiota intestinal são aquelas bactérias que moram no nosso intestino. E a gente pode ter uma população de bactérias amiga, que é essa que a Renata está falando, e a gente pode ter uma população de bactérias que não é amiga. E, de uma forma geral, essas bactérias também produzem substâncias que são ou inflamatórias ou anti-inflamatórias. E o tipo de população que a gente tem no nosso intestino tem relação direta com a nossa alimentação. Também com o estresse, né, Rê? Mas com a nossa alimentação. Então, mudar para uma alimentação whole food, plant-based, que nem a doutora Renata falou, vai também fazer uma melhora na microbiota, ou seja, nessa população de bactérias, né? Exatamente. E a gente agora tem alguns estudos falando até na melhora da microbiota e a melhora do perfil cardiovascular como um todo.
provavelmente em função desse perfil inflamatório tá melhor naquela pessoa que tem uma população de micróbios intestinais mais saudáveis, né? A gente tem melhora aí na pressão, em toda a performance, né? Mas assim, a gente tem um ganho de imunidade muito grande e a própria absorção intestinal de nutrientes vai ser facilitada com a questão também como no vaso, né? Essa camada interna do intestino tá saudável, ela vai ser uma fonte boa, né? Um lugar bom para ser absorvido as melhores coisas, vai ser otimizado a absorção dos nutrientes, né? Bom, é isso. Então, gente, para a gente ir finalizando, vamos fazer o link então com a pandemia. Então, resumindo o que a gente falou nessa live, a gente começou a live falando que a pandemia de coronavírus está chamando muita atenção, só que a pandemia de doença cardiovascular, ela já está aí há muito mais tempo e ela mata muito mais. A gente falou um pouquinho dos fatores de risco e chamou a atenção do tanto que eles estão relacionados ao nosso estilo de vida que a gente é capaz de mudar. A gente falou do impacto da alimentação nesse risco e o quanto que a gente mudar a nossa alimentação, mudar o nosso estresse, parar de fumar, isso vai aumentar muito a nossa qualidade de vida, não só a expectativa de vida. E aí a gente também respondeu algumas perguntinhas de vocês, lembrando mais uma vez que essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube para sempre. E eu queria dar a palavra então para a doutora Renata para a gente fechar em 3 minutos, Rê. Tá. Então, na verdade, é uma despedida agradecendo a oportunidade. Ele me colocou na disposição se a gente precisar fazer de novo, a gente faz outra com outros assuntos, enfim, sempre vai surgindo coisas. Sim, sim. E vou deixar um desafio para a gente se perguntar, né? E levar essa pergunta, essa provocação além, né? Nas rodas de conversa com os familiares, em quem é doente que a gente conhece. Se a gente tem como essa capacidade de mudança que a gente está vendo agora, de o mundo inteiro tá parado, da gente aprender a higienizar as mãos, da gente aprender a pensar se aquilo ali tá sujo ou limpo, da gente aprender a ter higiene respiratória, a usar máscara, enfim, a gente está mostrando essa capacidade enorme de mudança como coletivo. Por que a gente não muda também a nossa alimentação para que a gente tenha uma vida mais saudável? Para que a gente promova a saúde, para que a gente precise usar menos remédio, para que a gente adoeça menos, para que a gente viva mais com mais saúde, né? Então, por que a gente não pode mudar isso também? Eu acho que é uma reflexão que fica com essa crise de que tudo que a gente faz, todas essas nossas escolhas no estilo de vida, elas vão ter uma repercussão. E a gente está vendo que com a pandemia do coronavírus, as pessoas que menos se cuidam, mas assim, não querendo julgar nem culpar as pessoas, assim, não é culpa, mas é responsabilidade, né? As pessoas que têm menos preocupação com a saúde, que às vezes não desconhecem como elas podem ser protagonistas da própria saúde, elas são as pessoas que estão sendo mais afetadas e que são as pessoas com maior risco, né? Por conta de terem essas doenças crônicas degenerativas. Então, fica o desafio para a gente se provocar e se desafiar a pensar isso, assim, que mudanças eu posso fazer hoje ou amanhã no meu prato, no meu estilo de vida, que possam promover a saúde. Porque, assim, vai acabar a pandemia do coronavírus, mas a da doença cardiovascular vai continuar se a gente não mudar. Então, quem sabe fazer essa mudança hoje? E aí eu quero aproveitar, então, fechar usando esse gancho, dizendo que essa quarentena e essa crise toda, ela pode ser um fator de piora da nossa saúde. Eu sei que tem muita gente comendo mais estressado, parou de treinar, mas, na verdade, ela também pode ser uma grande oportunidade da gente refletir, pensar e começar a mudar dentro de casa, né? Então, assim, eu acho que todo dia é um novo dia, todo dia é possível da gente ter mudanças. E eu achei muito maravilhoso ter você aqui. Eu acho que a gente vai ter que fazer outras, minha querida. Gente, eu vou encerrar a live agradecendo vocês, porque senão não vai ficar gravada. Rê, um beijo. Gratidão. Amo você. E a gente se vê na próxima, meus amores. Obrigada por todo mundo que deixou o recadinho aí. Um beijo, gente. Tchau, tchau.